Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, e hoje nós conversaremos sobre esta lente que está aqui na tela, a Fujifilm XF 50mm f1.0 RWR. E eu agradeço a duas pessoas, ou uma pessoa e uma empresa, para que este vídeo chegue até todos nós, eu que estou aqui gravando e vocês que estão aí vendo. Uma dessas pessoas, a pessoa é o Fabrício, que fez a gentileza de emprestar esta lente, e a empresa, a loja Portsar, porque o Fabrício e a Portsar estavam negociando essa lente, ele estava vendendo para a loja para adquirir um outro item, e aí nessa negociação eles concordaram que eu saísse para fotografar com a lente, e o Fabrício ainda fez a gentileza de emprestar uma Fujifilm X-T4. Aí nessa movimentação a Portsar me emprestou a 23mm 1.4, a 1680 f4, que é inclusive a lente com a qual eu fiz esta foto. E assim a gente vai ter reviews aqui no canal de Fuji de X-T4, 23mm 1.4, 1680 f4, agora da 50mm 1.0, tudo cortesia da loja Portsar e do Fabrício, que o Instagram está aparecendo aqui e o endereço da Portsar está aparecendo aqui na tela. Se você quer comprar equipamentos novos, usados, câmeras, lentes de todas as marcas, fala com o pessoal da Portsar, porque eles têm a seção tanto de produtos novos como de produtos seminovos, excelente e com preços muito justos. E dá uma chegada lá no Instagram do Fabrício para conhecer as fotos. Ele tem a fotografia como hobby e fez essa gentileza imensa de ceder esta lente e a X-T4 para que a gente fizesse este vídeo aqui. Vamos falar um pouquinho dessa lente. Como vocês estão vendo ela na minha mão aqui na foto, é uma lente grande e pesada. E vou pôr uma outra imagem aqui para vocês terem a dimensão disso. Do lado de uma 85mm 1.4 da Nikon. Essa é uma 50mm 1.0 que é maior e mais pesada que uma 85 1.4 no caso da Nikon. Mas se eu pegar outras lentes 85mm 1.2, 1.4, é mais ou menos o tamanho dessa 50 1.0. Ela acaba sendo maior do que outras 50mm que giram entre 1.2 e 1.4. E conforme for, acho que só aquela da Canon, assim, a RF50 1.2, que ela tem um tamanho também avantajado, que eu acho que a gente fica numa proximidade aqui de tamanho. Ela não é uma lente barata porque nós estamos falando de excelência ótica. É uma das mais bem desenvolvidas lentes da Fuji em vários sentidos, uma lente de abertura 1.0. Então a gente está falando de excelência ótica, de um produto de exceção, um produto que não é o produto de grande giro comercial da marca, é aquele produto que vai vender para menos gente, porque é uma lente que é grande, que é pesada e que é cara. Se essa aqui, que era do Fabrício, que está na seção de seminovos da Portsar, ainda estiver na loja quando esse vídeo entrar no ar, eu vou colocar o link na descrição. Então dá uma chegada na descrição aqui do vídeo, porque se você quiser comprar essa lente, por ela ser seminova, eu testei, ela está em perfeitíssimo estado, sem nenhuma marca de uso, mas acaba entrando numa negociação de preço mais vantajosa do que o item novo. Então dá uma olhada lá na Portsar. Vamos ver o que a gente pode esperar em termos óticos. Eu tenho algumas fotos aqui, tudo sem nenhuma correção de imagem aplicada. A gente está vendo arquivo RAW, que é para ter uma observação bem técnica sobre essa lente. E eu vou passar a usar esse padrão em todos os reviews de lente aqui do canal. Então vou abrir os arquivos no Camera Raw sem tratamento nenhum, sem colocar musiquinha, tal, não sei o quê. Só para mostrar mesmo as imagens o melhor que eu consegui mostrar para vocês. Mesmo que não sejam imagens vistosas, bonitas e tal, mas que sejam imagens que mostrem as características da lente. Nesse sentido, eu estou tentando fazer parecido um pouco com alguns sites, como o Digital Picture, o The Preview, que às vezes buscam fazer uma imagem que pode não ser a foto mais bonita de se olhar, mas que mostra melhor as características da lente. Então, os reviews aqui passarão a funcionar nesse padrão. Essa lente aqui, para vocês terem uma ideia do projeto óptico dela, ela tem dois elementos de baixa dispersão, dois elementos ELD, um elemento asférico, do total de 12 elementos que ela tem. Então é um projeto óptico sofisticado. Espera-se uma lente com amplas correções ópticas
e com uma nitidez bastante alta, porque toda vez que a gente faz uma lente bem mais corrigida, a gente está tendendo a uma nitidez elevada, a baixas aberrações cromáticas, a um desfoque muito homogêneo, muito bem desenhado, então sem muita imagem marcada no desfocado e assim por diante. São características previstas para uma lente com vários elementos ópticos, com elementos de baixa dispersão e elementos asféricos. A gente já falou disso em outros vídeos aqui no canal. Ela é da série WR da Fuji, então Weather Resistant, né, que é resistente aí à umidade, à entrada de poeira, algo que, por exemplo, aquela 56mm 1.2 da Fuji não é. Ela não é vedada. Então essa aqui tem vedação contra poeira e umidade. Não é que você vai tomar uma chuva nem vai mergulhar com a lente. Mas tomou uma garoa ali, tomou um vento cheio de poeira ou qualquer coisa que valha, nada vai entrar na sua objetiva. Falando de excelência ótica, tem algumas coisas que a gente pode esperar. E só um adendo técnico aqui. O que é uma 50mm 1.0? f/1.0, que é a forma como a gente escreve a abertura de uma lente. Então, isso é ali 50mm f/1.0. F é comprimento focal, é os 50mm. Então, 50mm/1 é 50mm dividido por 1, que dá o quê? 50. Isso significa que o diâmetro de passagem da luz, o espaço por onde a luz passa, ali no ponto do diafragma, o diâmetro daquela área é de aproximadamente 50mm. Há um monte de arredondamentos na fotografia que a gente vai entrar num outro vídeo um dia desses. Mas, porque o diafragma não é um círculo perfeito. Então vamos colocar por aí para começo. Então, o comprimento focal dividido por um certo valor dá um diâmetro de abertura de passagem de luz. E assim, uma lente 1.0 é aquela lente cujo diâmetro de passagem de luz é o mesmo que o comprimento, então 50mm nesse caso. Mas sendo ela uma 50mm da Fujifilm, ela é feita para um sensor APS-C, que muita gente chama de cropado, mas o nome do sensor é APS-C, que tem um tamanho menor que o full frame. Assim, geralmente a gente aplica o chamado fator de corte, que é do que seria a imagem de um full frame, quanto a gente corta dessa imagem para o tamanho de sensor menor, que é o APS-C. Neste caso, esta 50mm está dando um campo de visão após esse corte, porque o sensor é um pouco menor, de 76mm, o equivalente a uma lente 76mm de comprimento focal. Então é uma 50mm de abertura 1.0, porque o diâmetro de passagem de luz dela é 50mm, então é 1.0, mas o campo de visão dela fica equivalente a uma 76mm. Muita gente fala que tem que aplicar o fator de corte na abertura da lente. Não, ela é uma 50mm, a abertura dela é 1.0, a passagem de luz tem 50mm de diâmetro, mas o campo de visão é o de uma 76. Se a gente fizesse, se eu usar ela como sendo uma 76, então, porque o campo de visão dela é isso, qual seria a equivalência numa 76mm em termos de abertura? Aí você põe nessa conta, que é comprimento focal, é igual a diâmetro vezes o valor da abertura. O valor da abertura é o que você não sabe nessa equação, mas você tem 50mm, que é o diâmetro da passagem de luz dessa lente, 76, que é o comprimento equivalente. Divide 76 por 50, dá igual a um número F aí que vai aparecer na tela, porque eu não fiz a conta, fiz depois de editar o vídeo e está aparecendo aí na tela. Então isso equivale a uma 76mm F, sei lá, 1.2, 1.3, 1.4, algo assim. E aí, tem gente que confunde por causa disso, fala, então a lente fica mais escura por ser um sensor menor. Não, ela é uma lente 1.0, a luminosidade dela é essa. Apenas o que seria a profundidade de campo dela, caso a gente usasse ela como sendo uma 76mm, daria isso. Eu não sei se isso tudo ficou confuso, mas tá aí a informação, vocês pesquisam, dá uma lida sobre equivalência em tamanhos de sensor que vocês vão chegar lá, caso tenha ficado confuso. De volta para a 50mm 1.0 da Fuji com seu campo de visão de uma 76mm. Comparado em tamanho aqui com 85, que é uma tele curta, um produto similar no mercado. Ela tem uma distância mínima de focalização de 70 centímetros, o que para a média das 50mm é meio longo, porque as 50mm geralmente tem uma distância mínima de focalização ali nos 40, 45 centímetros. Já as 85mm tem a distância de focalização mínima geralmente na faixa de 70, 80 centímetros. Então você vê que ela está planejada sendo uma 50, mas mesmo funcionando mais parecido com 76, 80, 85 e assim por diante. Vamos falar um pouquinho da qualidade de imagens. Aqui a foto está meio tortinha, vocês não ligam porque eu não pus, como eu falei, correção
nenhuma, tá? Então, se a gente colocar aqui ótica, ou até tirar, porque tem a aberração cromática que estava ligado, vamos tirar. Então, feita com abertura 1.4 esta foto, tá? Então, se a gente olhar o centro da imagem, perfeitamente nítida em 1.4, não há nada que eu diga aqui faltando nitidez qualquer que seja. Se a gente vai para o canto da imagem, há uma pequena queda de nitidez em relação ao centro da imagem, o que é normal numa lente de grande abertura, ainda em 1.4, mas vejam que tem uma pequena rachadura na parede do prédio que se observa aqui, e a gente está enxergando bem essa informação. Então, há um pouco menos de nitidez do que no centro da imagem? Sim, mas é bem pouca a diferença. Então ela tem um canto de imagem já em diafragma 1.4 bastante bom. Então quando a gente aproxima aqui, a gente tem muita nitidez nessa lente, mesmo bastante aberta, o que é um ponto positivo e que a gente espera de uma lente nesse posicionamento de preço. Vamos passar para a próxima imagem aqui. Essa está em diafragma 2.8. Se a gente chegar aqui no centro de quadro, a nitidez cresceu um pouco em relação a 1.4, que era anterior, mas já era muito boa e continua excelente. E se a gente vai aqui para o canto de quadro, ganhamos nitidez em 2.8 em relação a 1.4. E eu posso afirmar que o ápice de nitidez, o melhor ponto de desempenho dessa lente, justamente começa aqui ali de diafragmas 2, 2.8, a gente está no topo do desempenho dessa lente. O que já é uma abertura muito ampla, bastante luminosa, para ter o ápice de nitidez de uma lente. Então ela já é nítida lá no 1.0, no centro do quadro. No 1.4 ela já está ficando nítida na borda do quadro. E 2.0 por aí ela já está bastante nítida no canto de quadro. Então a gente pode vir aqui mais embaixo e ver a nitidez aí nas pastilhas, nas plantinhas, tudo mais. É bastante nítida. Vamos pegar uma foto aqui que está em 1.0 para mostrar o quão suave é o desfoque de imagem, o quão homogêneo ele é. E se a gente aproxima aqui da área onde foi feita a focalização, a gente tem uma boa nitidez no plano focado e o desfoque já acontece de maneira bastante intensa a partir de alguns metros. Essa mancha verde aqui à esquerda da imagem é uma planta que estava 1,5 m, 2 atrás dessa cadeira. Era uma cadeira ornamentada ali onde eu estava. E lá atrás a gente tem o Teatro Municipal no centro de São Paulo. A gente já tem tudo totalmente desmanchado. Algo que estava a 2, 3 metros de distância para algo que está a 100 metros de distância lá atrás, tudo totalmente desmanchado. Então o desfoque é bem homogêneo, bem espalhado, derretido. Tem um pessoal que gosta do termo cremoso. Tá aí um desfoque cremoso. E ela já tem uma boa nitidez aqui perto do centro do quadro em 1.0. Mas a nitidez de borda dela já não é tão consistente assim em 1.0. Mas aqui também está saindo da área de focalização, porque a cadeira tem ela é curva, né? Então já não dá para considerar assim, porque não é um objeto plano. Vamos trocar aqui para uma foto em f2. E aí a gente já tem a partir daqui entra no ápice de nitidez da lente, mas ainda com um desfoque bastante homogêneo, né? Bastante bem derretido, bastante desmanchado. E os pontos de alta luz no desfoque são bastante circulares, então nada fica com aparência assim esticada no desfoque. É um desfoque bastante homogêneo e bem feito, que é o que a gente espera. Aqui a gente está em f4, tá? Então a gente já tem mais no centro aqui, um topo de nitidez e é uma nitidez muito alta, tá? Muito boa nesse sentido, então é uma lente muito nítida, mesmo que a gente afasta um pouco do centro do quadro, a gente retém uma nitidez muito boa. Então, eu desfocado já começa a ganhar formato das coisas, né, que estão lá ao longe, a gente já começa a discernir que tem uma planta aqui à esquerda do quadro e que é um tipo de edificação lá ao fundo e assim por diante. Vamos dar uma olhada numa outra foto aqui, trabalhando o máximo do máximo da nitidez em qualquer ponto dela, canto de imagem, o que for, que essa foto está em diafragma 6.4. Então, máximo de nitidez possível com essa lente. Então, esses são arquivos de 26 megapixels da X-T4.
e a gente consegue ver cada coisinha, textura, não tem nenhuma nitidez aplicada aqui, a gente vê muita riqueza de textura na imagem, mesmo que a gente venha para o canto dela. Então a imagem é muito bem, não estamos vendo aberrações cromáticas, nada que se possa falar sobre isso. Aliás, quando a gente estava falando das imagens mais desfocadas, assim, em 1.0, na área desfocada a gente vai observar uma ligeira aberração cromática em verde, muito pequena, muito bem corrigida para o desfocado, que normalmente quando a gente resolve, quando o fabricante resolve bem o plano focado, alguma aberração pode acontecer no desfocado. Está desfocado mesmo, você não se importa tanto. Essas lentes de excelência ótica costumam ser bem resolvidas, inclusive na área desfocada, com poucas aberrações lá também. E aqui a gente vê bem pouca existência de aberração cromática. Na área desfocada, apenas uma linhazinha verde que acompanha as imagens. Eu presenciei essa linhazinha verde em várias imagens desfocadas, fundos desfocados, em 1.0. Lá para o 2.8 isso aí já desapareceu também. Se a gente olhar aqui uma imagem que está em f4, você vê que já sumiu completamente aquela linhazinha verde de aberração. Tá bom? O que mais que tem aqui? Vamos para uma foto em f1 em externa. Eu tive que ir com 1/8000 para essa foto e o ISO para 80, que é o low da X-T4. Aí a gente já percebe, porque esse logo aqui, esse relógio, escrito Hotel Jaraguá, ele já está fora de centro, mais perto do canto esquerdo. E o foco foi sempre feito nesse relógio, tá? Aqui a gente percebe a queda de nitidez no canto da imagem, próximo ao canto da imagem, em 1.0. E a existência de um pouquinho de uma aberração cromática. Para uma lente 1.0 eu acho isso um desempenho muito bom. Porque se eu pegar todas as lentes que eram 1.0, 1.95, 1.2 antigas, nenhuma tinha foco na sua abertura máxima. Então lentes como a gente tem visto recentemente, que nesse tipo de abertura ainda você consegue ler a informação, isso já é um desempenho excelente. Então dá para dizer que é uma lente nítida, a gente vê o que é uma antena, Então a gente entende que isso é uma lente nítida em 1.0, mas ela vai atingir o seu melhor ali na faixa de f2. Vamos para mais uma imagem aqui. Essa foto está em f2. Se eu aproximo do relógio, a gente já está numa nitidez excelente, já quase não percebe aquela pequenina aberração cromática. Então está tudo muito bem nítido e muito bem definido já em f2. Então fechando de 1.0 para 2, é uma lente extremamente luminosa e já atingindo o seu ponto alto de nitidez. Talvez em 2.8 seja o ápice, mas em 2 ela já está realmente espetacular. O que eu posso... Vamos deixar a foto da lente aqui na tela. Então o que eu posso dizer assim sobre nitidez dessa lente? É uma nitidez muito alta que é existente e boa em 1.0, vai ficando excelente a partir de 1.4, atinge seu máximo entre f2 e f2.8, o que é um desempenho bastante bom para uma lente 1.0. Como eu falei, a gente não espera super nitidez em 1.0 na borda da imagem. Isso em nenhuma lente feita por qualquer marca ou fabricante. A gente não espera. Então, ter informação legível em 1.0, com baixas aberrações cromáticas e com suficiente nitidez para a imagem ser perfeitamente usável, já está excelente. Então, se você estiver numa condição de luz horrorosa, que você precisa usar 1.0, a imagem vai vir com qualidade. Ah, não, você está usando 1.0 porque você quer o máximo do desfoque, a imagem vai vir com qualidade. Se você puder fechar ali para 1.2, 1.4, 1.8, você já está ganhando muita nitidez, incluído as bordas do quadro. A estética do desfoque dessa lente eu achei muito boa, muito homogênea. Tem lentes que têm uma passagem entre focado e desfocado mais gradual. Essa é uma lente que eu diria que tem um recorte. Então, entre o plano focado e o desfocado, há um recorte, há um imediatismo no acontecimento do desfocado. Então, ela não tem tanta passagem entre uma área e outra. E isso é de gosto, não é melhor nem pior. Isso é absolutamente de gosto. Quem gosta de uma lente com uma passagem progressiva para o desfoque vai preferir a 56mm 1.2, que tem essa característica.
Quem gosta de uma passagem mais recortada entre um plano e outro vai preferir esta aqui porque ela tem essa característica mais recortada. E o desfoque é totalmente homogêneo, muito bonito e muito bem feito. Ergonomia dela, apesar de grande e pesada, ela tem um encaixe bom na mão, o anel de foco dela é bastante bom, o anel de abertura também bom, bem posicionados, então a gente consegue ficar numa posição boa com ela, não é uma lente tão cansativa. Qualidade geral, excelente qualidade de construção, excelente qualidade ótica, foco dela acontece, na minha opinião, suficientemente rápido, não é o foco mais rápido que eu já vi, mas toda lente de super abertura tem elementos ópticos pesados para deslocamento. Então, se eu comparar com a 56 1.2, a 56 1.2 foca um pouquinho mais rápido do que a 50 1.0. Mas eu não estou dizendo que esse foco é lento, eu estou dizendo que ele é menos rápido que a 56 1.2. E ambas você pode fotografar fotografia de rua, moda, retrato, gastronomia, o que você quiser com elas, porque elas vão atender muito bem. No desfocado da 56 1.2, nos cantos, a gente já vê umas formas mais compridinhas e não tão circulares. Essa 50 1.0 já faz desfocados totalmente circulares, então é mais bem desenhado. A qualidade geral dela é excelente. Se você está buscando uma lente nessa faixa de comprimentos, o que você pode levar em conta quando pensa na 56 1.2 da própria Fuji? A 56 1.2 então tem um desfocado menos bem desenhado. O ápice de nitidez dela chega mais ou menos na mesma faixa, ali entre 2 e 2.8. Ela não tem vedação contra poeira e umidade. Então é uma lente que vai ser mais barata, menor, mais leve. Por outro lado, não tem a vedação contra poeira e umidade. Tem um desfocado menos estético, embora bastante bom, mas menos estético que o dessa lente. E com uma certa prevalência de aberrações cromáticas no desfocado maior do que essa aqui, que é um pouco mais corrigida. Então, é uma lente mais cara, maior, mais pesada, mas também uma lente melhor nesses aspectos, além da vedação contra poeira e umidade. Fosse eu escolhendo, eu tenderia a escolher a 56 1.2, por preferir uma lente um pouco mais compacta, menor, mais leve, que no dia a dia de fotografia de rua seria mais confortável para mim. Para um estúdio de fotografia de moda, retrato, ensaios, esta aqui vai fazer um trabalho melhor, na minha opinião, justamente pela separação de plano desfocado e o quão homogêneo é o desfocado que ela desenha. Então, para moda, retrato, ensaios em geral, essa lente aqui vai fazer um serviço melhor. Para eventos, eu tenderia a preferir a 56 1.2 pelo foco um pouquinho mais ágil dela e por não ser um ambiente onde a gente precisa de uma lente com vedação. Fotografia de rua, aí é para pensar. Eu iria preferir a 56 1.2 por ser menor e mais leve. Por outro lado, eu sei que eu tenho que tomar mais cuidado com ela para não sair num dia que está garoando, alguma coisa, porque ela não tem vedação. Algo que essa lente me garantiria melhor. Então, cada um de vocês tem que pesar os fatores, os prós e os contras para chegar na conclusão de se essa lente é para você ou não é para você. Mas hoje eu consigo enxergar melhor quem poderia se aproveitar das qualidades dela. E eu vejo ela como bastante aproveitável para retratistas, pessoas que fazem ensaios, pessoas que fazem ensaio geral, tá? Ensaio de newborn a noivos, a gestantes, retratos, 15 anos, qual for o tipo de ensaio, ensaio de beleza, de moda, qual for o tipo de retrato que você faz, essa lente aqui pode funcionar bem. Faz retrato corporativo, a maneira como você separa, recorta a pessoa fotografada do ambiente do escritório dela, por exemplo, pode ser uma vantagem estética que essa lente faz, que vai te economizar um tempo de tratamento de imagens. Tá bom, minha gente? O link dela vai estar na descrição. Se você sentir que essa lente é para você e se ela ainda estiver em venda na Portsar, se não tiver vendido, o link vai estar na descrição. Agradeço ao Fabrício e ao pessoal da Portsar por terem proporcionado esta oportunidade. E a gente se vê num próximo vídeo. A gente ainda vai ter o review da 1680, da 23 1.4, da XT4, entre tantas outras coisas. Se você gostou desse vídeo,
aperta lá o botãozinho valeu aqui, manda um café expresso para este canal. Ou seja membro, ou junte-se ao Apoia-se. Você também pode comprar os meus cursos de fotografia, tem um monte de cursos online disponíveis para início imediato, com certificado, acesso vitalício, sem prazo para terminar o curso, tudo aquilo que tem de bom no formato online. Eu tenho vários cursos de vários assuntos, algum deles, de repente, é para você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!